Durante a reunião do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na última sexta-feira, o vice-presidente da Corte, o desembargador Sebastião Coelho da Silva, disparou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e anunciou sua aposentadoria. O desembargador iniciou a fala afirmando que não estava feliz com o Supremo Tribunal Federal e não podia continuar. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. E também falou que esteve na posse de Moraes aguardando um discurso pacificador e não de guerra. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Por fim, Sebastião Coelho disse que ficaria mais 90 dias no cargo para dar tempo de seus funcionários buscarem se realocarem em outras vagas e que nesse período continuará cumprindo a lei e a Constituição e não discurso de ministros. Mas com você, Fiuza, em 2 minutos e meio, nos dias dessas falas do desembargador. O desembargador Sebastião Coelho da Silva mostra que nem todos são covardes no judiciário e nem todos no judiciário estão fingindo que não veem o que está acontecendo. A gente tem falado sempre disso aqui, sempre. Onde é que está a saída para as exorbitâncias do Supremo e do TSE? Eu acho que começa no judiciário, começa exatamente numa posição como essa. E vocês viram a serenidade do desembargador. Vocês viram o equilíbrio do desembargador, vocês viram o tom de voz do desembargador. Ele não é partidário, ele não está aproveitando para aparecer, ele está preocupado. E ele está se retirando porque ele está preocupado. Onde é que está o resto do judiciário? Nós vimos, recentemente, um desembargador de Santa Catarina, Fernando Carione, fazer críticas parecidas, também tendo atuado na Justiça Eleitoral, fazendo críticas parecidas, né? Inclusive sobre a questão de se transformar a urna atual brasileira e do Butão e de Bangladesh num tótem, né? Ou num tabu, se vocês preferirem. O desembargador Carione falou sobre tudo isso, falou que usar cargos elevados no judiciário para fazer política está em desacordo com as atribuições dessa instituição. Então, eu pergunto o seguinte, é claro que foi na posse do ministro Alexandre de Moraes, é claro que nós vimos o tom que ele usou, é claro que nós vimos o tom que ele tem usado com o seu direito vago, falando sobre desinformação, fake news, onda de ódio, etc. E ele mesmo protagonizando uma atitude agressiva, né? Uma atitude agressiva. Foi exatamente o que o desembargador Coelho da Silva identificou. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui, falando que vai ser duro, que vai ser firme, né? E como é que é? Não é cumprir a lei? E aí nós vimos, evidentemente, a cadeia disso no desembargador Elton Leme, que preside o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, dizendo que ia prender em flagrante o eleitor que tumultuasse por problema na urna. Então é isso. O TSE não
atende a nenhuma das salvaguardas pedidas para que não haja problema na urna, e o eleitor que for lá votar e acontecer algo diferente, como sempre acontece, até por uma falha não acontece, esse eleitor está ou não está intimidado pelo desembargador Elton Leme ao dizer que vai prender em flagrante? O que um funcionário público tem que ameaçar prender em flagrante cidadão, eleitor? Isso é um absurdo. E isso, evidentemente, é uma sequência, uma continuidade desta proposição que vem da Suprema Corte, do TSE, de fingir que isso aqui é uma batalha para espantar o fascista, para espantar... E nessa eles vão solapando liberdades, as redes sociais estão aí numa festa de cassação de cabeças, né? E é isso aí tudo que o desembargador Sebastião Coelho da Silva está apontando, eu não vou dizer nem com coragem, está apontando com dignidade, não está se furtando a sua responsabilidade, está assinalando algo que está todo mundo vendo, mas que tem uma parte das pessoas que quer apostar nisso para ver se enxota o Bolsonaro ou alguma coisa assim. Então, parabéns ao desembargador do TRE do Distrito Federal, e a gente continua esperando que os senhores juízes, desembargadores, procuradores, advogados, né, tenham assim um surto de consciência e se manifestem sobre essas situações anormais muito bem apontadas pelo desembargador no momento em que ele se retira. Ele pede aposentadoria, dizendo que precisa tomar cuidado com as suas palavras. Reflitam sobre isso. Tribunal Federal, queremos ouvi-lo também. Diogo Schelp. Aparentemente, o desembargador escolheu fazer um anúncio de aposentadoria em grande estilo, né? E conseguiu atrair os holofotes. Certamente há outros pontos aí sendo pesados ou que entraram na conta aí do desembargador para tomar uma decisão dessa. Que ele esteja insatisfeito com o STF é legítimo, é até compreensível, né, em muitos aspectos. A gente já fala aqui muitas vezes sobre os inquéritos que são abertos de ofício, prisões que são determinadas sem ter uma provocação aí por outra autoridade e assim por diante. Mas o melhor para se fazer numa situação dessas não é justamente continuar trabalhando, né, com a isenção que um juiz deve ter para contribuir para um judiciário probo e íntegro? Eu acredito que sim. E dizer que a razão da aposentadoria é o discurso do Alexandre de Moraes na posse dele, na presidência do TSE, é ainda mais estranho, porque classificar como uma declaração de guerra o discurso do ministro é um tremendo exagero. Pode ser que ele tenha sido um pouco mais duro do que os outros discursos que a gente ouviu lá, outros discursos de praxe, mas ninguém esperava algo diferente vindo do Moraes, né? O próprio Moraes teria avisado o presidente Jair Bolsonaro que ia falar sobre aqueles temas, que ia insistir na questão da credibilidade das urnas, por exemplo. E ao considerar isso como uma declaração de guerra, o desembargador ele acaba fazendo uma declaração política, né? Porque ele mostra-se mais inclinado para um lado do jogo eleitoral, que é o lado do bolsonarismo. É exatamente o tipo de atitude que sempre se critica nos ministros do STF. Oceana. Bom, eu tenho que aplaudir o desembargador porque foi uma declaração de guerra, não apenas o discurso do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, não são juízes e nós vamos começar a repetir isso aqui, porque na verdade existe uma declaração de guerra posta do STF contra a nação brasileira, contra a nossa Constituição e com a anuência das nossas ferramentas constitucionais para frear esse tipo de tirania, ou seja, o silêncio do Senado, o silêncio do senhor Rodrigo Pacheco, que poderia muito bem colocar a ordem na casa e mostrar ao povo brasileiro o seu real papel ali de homem que recebeu aí a confiança, não apenas os votos, mas a confiança das pessoas, né, de Minas Gerais, representando um estado, mas como presidente do Senado deveria seguir com processos de impeachment contra ministros
que não respeitam a Constituição e, no entanto, isso não acontece, né? O senhor Rodrigo Pacheco também já declarou não apenas as prisões de ofício, as inconstitucionalidades do STF, elas são uma declaração de guerra à nação brasileira, mas o silêncio do Rodrigo Pacheco também é uma declaração de guerra à nação brasileira, porque nós ficamos de mãos atadas, sem poder usar a nossa ferramenta constitucional e institucional que está na mão do senhor Rodrigo Pacheco. E para finalizar, não custa nada a gente lembrar que o eleito esse ano coloca mais 2 ministros no Supremo Tribunal Federal em 2023. Será que o Brasil aguenta mais 2 ministros aí da estirpe de Barroso, Alexandre de Moraes? Você, Zé, em 1 minuto e meio. Eu conheço o desembargador desde quando juiz, ele sempre foi colaborativo, inclusive indo ao Congresso Nacional, falar sobre a categoria, né, e defender uma posição melhor para o judiciário, e deve estar sofrendo mesmo do que está acontecendo no país. O Supremo, ele é seguido pelos juízes, e deve ser assim, não só na jurisprudência, mas também na forma de como lidar com a lei. O Supremo é o espelho da justiça brasileira. E o doutor Sebastião, que é conhecido de todos aqui, eu não conversei com ele ultimamente, ele reflete um pensamento forte entre os magistrados, pelo menos os que eu tenho conversado aqui em Brasília. Me lembro de juízes corajosos aqui, bons, como o Valdemar Carvalho. Ele acabou assinando uma sentença de condenação do Renan Calheiros, e aí a segunda instância cancelou e mandou uma repreenda para ele, né? Enfim, existem na base juízes muito bons e desembargadores. Ele poderia continuar desembargador. Fosse ele um carreirista, continuaria tranquilo, desembargador, corregedor eleitoral, no importante Tribunal Regional Eleitoral daqui de Brasília, e pronto. Mas não, ele deu um alerta. Pessoas assim, gente, são importantes, porque marcam posição e marcam ideias. Augusto. O desembargador não procurou holofote nenhum. Ele fez a declaração, fez o comunicado de uma reunião virtual, de uma sessão virtual da corte a que ele pertence. Só. Disse isso. Eu tenho muito respeito pela coragem solitária, né? E é muito bom que existam homens assim capazes de dizer esse negócio quando o que se vê é o rebanho, né, que se curva diante do Alexandre de Moraes, que é um ministro, nunca foi juiz, não sabe o que é ser juiz, foi promotor e advogado, sempre teve um lado, um promotor que só acusava, não pedia absolvição de ninguém, é conhecido pelo seu temperamento desde a faculdade, e ele sim desconhece coisas básicas que o desembargador conhece muito bem. Ele não sabe, por exemplo, que democracia pressupõe o convívio dos contrários. Ele não entende, ele não consegue sorrir se ele ouvir a frase do Milor Fernandes, que ensinou que democracia plena é torcer pelo Vasco na arquibancada do Flamengo. O Alexandre de Moraes se sente ofendido, ele prende. E jornalistas aceitam isso. Eu não compreendo. Jornalistas aceitam a liberdade de expressão censurada ou amputada e a liberdade de imprensa imposta, né, pelo presidente Lula, ex-presidente, como ele promete. Agora, o desembargador é tranquilo, sereno, ele não gosta de coisas espetaculosas. Quem gosta é o Alexandre de Moraes, cuja posse só dispensou desfiles escolares aí com bandeirinhas, só isso, né? Mais hinos, hino do Supremo se tivesse. Esse gosta do espetáculo, principalmente quando ele vê a plateia de joelhos.